Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero professor Tiago. Estamos aqui para estudar mais uma lição da nossa classe Abraão Digital. Hoje nós estudaremos a lição de número 10, cujo título é Nossa Segurança Vem de Deus. O nosso texto áureo está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 15, que diz o seguinte: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Já a nossa verdade prática, irmãos, diz o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. A nossa leitura bíblica está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 19 a 27. Meus irmãos, para começar esta aula, eu gostaria de passar para os irmãos, como é de costume, alguns subsídios pedagógicos. A nossa lição apresenta muito bem os objetivos, que eu acredito que foram muito claros e muito pertinentes, que são o seguinte: objetivo número 1, contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. E aqui, irmãos, eu acho muito importante que os professores não deixem que a aula passe sem evitar a demonização da riqueza. A riqueza em si, meus irmãos, a riqueza propriamente dita, ela não é de maneira explícita e irrevogável condenada sempre nas Escrituras, mas o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Nós vemos que em toda a nossa lição o foco é uma questão da confiança, da esperança, aonde o cristão deposita a sua confiança. E não pode ser nas riquezas, assim como não pode ser em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa, a não ser em Deus. O segundo objetivo, descrever a idolatria ao dinheiro. Aqui, irmãos, é fundamental que nós entendamos, continuando a discussão do primeiro objetivo, que o amor à riqueza, a confiança na riqueza, é uma questão de adoração, de idolatria, é uma questão de a quem nós servimos. Se nós servimos a Deus ou se nós servimos ao dinheiro, às riquezas, ao mundo, ao pecado, a nós mesmos e assim por diante. Então, o amor à riqueza, a confiança em qualquer coisa que não seja o nosso próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, é um tipo de idolatria. Dando prosseguimento, o autor vai dizer que nós temos por objetivo demonstrar a quietude espiritual em Deus. O verdadeiro salvo, o verdadeiro crente, ele tem a piedade com contentamento, como ensinada na Bíblia e como praticada por vários cristãos ao longo da história, como valdenses, como cristãos metodistas, como cristãos morávios da Alemanha e como os cristãos puritanos e huguenotes de Inglaterra e França. Todos esses grupos cristãos, meus irmãos, tinham a piedade com contentamento como seu objetivo de vida. Então é importante, meus irmãos, que o crente perceba e entenda que nós passemos para os nossos alunos que a riqueza ela não pode suprir todas as nossas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais, sejam intelectuais, sejam psicológicas, socioemocionais e assim por diante. Então nós precisamos da piedade, do fruto do Espírito, da verdadeira espiritualidade. Como diz Paulo, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós apenas alcançamos a quietude espiritual quando nós temos a verdadeira paz com Deus. Então esses objetivos, irmãos, eles estão muito bem pontuados e é interessante que nós não os percamos de vista na condução das nossas aulas. Dando prosseguimento, a nossa lição, ela deixa muito claro que o foco deve ser a nossa confiança em Deus e não nos bens materiais, e não nos recursos que o mundo nos fornece, meus irmãos. O cristão, apesar dos problemas cotidianos, ele não deve perder o foco em Deus. E um ponto muito interessante, muito importante que a nossa lição passa é que quando nós confiamos em algo que não Deus, que não o Evangelho, que não a palavra de Deus, que não a esperança que vem do Evangelho, nós tendemos a nos tornar ansiosos, como a própria Escritura nos ensina. Então, não confiar em Deus não é apenas um ato pecaminoso e falho de idolatria,
mas não confiar em Deus traz consequências terríveis para o homem e para a mulher, entre elas a ansiedade. Eu já pontuei que a riqueza não é condenada de forma irrestrita nas Escrituras, ela é condenada dentro de um contexto de confiança nas riquezas, de amor ao dinheiro e de idolatria dos bens materiais. E nós vemos, meus irmãos, que a lição deixa muito clara que uma das linhas, né, discursivas da nossa aula é que nós não podemos servir a dois senhores. Deus deve ser o nosso único Senhor. Nesse sentido, meus irmãos, a palavra servir ali no texto vem do grego douleu, que se refere a um tipo de trabalho escravo. Não é um trabalho remunerado, não é um trabalho de um empregado, mas é o trabalho de um escravo, meus irmãos. Hoje, no século XXI, no ano de 2022, a gente pensa, meus irmãos, o trabalho escravo de uma forma extremamente negativa, e com razão, por causa da escravidão na América. Mas a questão do escravo no sentido bíblico, meus irmãos, quer passar a mensagem de que o escravo ele pertence ao seu senhor. O escravo ele é propriedade do seu senhor, ele é de uso exclusivo do seu senhor. Então, nós temos que entender que ou servimos a Deus e pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, servos de Deus, propriedades de Deus, e temos exclusividade no nosso relacionamento com Deus, ou nós serviremos aos bens materiais, à carne, ao mundo, às concupiscências, e, portanto, teremos um conflito de interesses. E a nossa exclusividade será do mundo. E nós pertenceremos ao mundo. Seremos servos do mundo. Então, o conceito de escravidão é muito importante para nós entendermos isso, de que não podemos servir a dois senhores. Porque servir aqui não é simplesmente prestar um favor. Servir aqui não é simplesmente fazer algo, fazer uma gentileza. Servir aqui é pertencer àquela pessoa. É ser exclusivo daquela pessoa. E nós não podemos ser exclusivos de mamon, do dinheiro, do mundo. E sim exclusivos, pertencer ao nosso Deus. E aí, meus irmãos, é claro que a nossa lealdade não pode ser dividida entre Deus e as riquezas, entre Deus e o mundo. A lição também aborda muito corretamente a questão de mamon. Mas o que é exatamente mamon, meus irmãos? Mamon não é exatamente uma divindade. Mamon não é um Deus rival que vai fazer frente com Deus, apesar de Cristo ter feito essa aplicação. Comumente, lá no Novo Testamento, a palavra mamon era utilizada no aramaico para significar as riquezas ligadas à opulência, à ostentação. Era muito comum eles usarem a expressão o mamon da iniquidade. Ou seja, era uma expressão comum no Oriente Médio que se referia às riquezas deste mundo, que se referia às riquezas materiais. E o interessante é que a própria palavra mamon é utilizada em outros trechos da Bíblia, não no sentido pessoal que Cristo utilizou, mas no sentido genérico de riquezas. Nós temos, em particular, o texto irmão de Lucas, capítulo 16, versos 9, 11 e 13, meus irmãos, que vai dizer o seguinte. Lucas 16, 9, 11 e 13. 16 e 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Essa expressão das riquezas de origem iníqua, no original, usa a palavra mamon. Lá no verso 11, se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Riquezas de origem justa, ali está usando a palavra mamon. E no 13, meus irmãos, o texto aqui da Almeida Revista Atualizada vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções, não podeis servir a Deus e a mamon. Então é como se Cristo
pegasse uma palavra e transformasse ela em um conceito personificado. Por quê? Porque apesar das riquezas não terem uma consciência, elas exercem um papel de senhorio sobre aqueles que estão sob o seu jugo, sobre o seu domínio. Ok? Então, dando continuidade, lá nos Targums aramaicos, a palavra mamon era aplicada a riquezas, ganhos, lucros. O teólogo do Seminário Teológico de Princeton, Vic Brummel, vai dizer assim, que não há base adequada para supormos que este termo designava uma deidade pagã nos tempos bíblicos. Isto é, Cristo fez essa aplicação porque as pessoas serviam as riquezas como se as riquezas fossem um Deus. Mas Cristo sabia muito bem que as riquezas não eram em si uma divindade rival, mas elas fazem servos, fazem escravos por a sua natureza, pela sua natureza de ganância dos próprios servos, de amor ao dinheiro e assim por diante. Assim, Cristo aponta um tipo de idolatria com relação às riquezas, porque aquele que ama as riquezas, ele está adorando as riquezas, ele está servindo as riquezas. Isso eleva as riquezas ao posto de uma deidade, de uma divindade, não que seja de fato, pois não é. Então, apesar de homens e mulheres em todos os tempos, em todas as épocas, em todos os lugares, servirem ao dinheiro, servirem à cobiça, à ganância, servirem aos bens materiais e aos desejos do mundo, nós devemos ter nosso tesouro em Deus. Aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E o nosso coração, o nosso tesouro deve estar no Senhor e não nos bens materiais. Sobre Lucas 16, meus irmãos, o Vic Brummel, teólogo de Princeton, ainda afirma que o tema central dessa passagem é que os discípulos de Cristo devem demonstrar prudência e planejamento no emprego das riquezas terrenas. Se as posses terrenas forem usadas erroneamente, não se pode esperar que as riquezas reais e genuínas sejam entregues à pessoa. Fica claro que é moralmente impossível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. John Wesley, em um dos seus sermões sobre o Sermão do Monte, tratando deste tema das riquezas, ele diz que, no momento em que o crente tenta servir, se propõe a servir aos dois senhores, aos bens materiais e a Deus, ele falha em servir tanto um quanto o outro. E aí ele não serve bem nem a Deus, nem as riquezas, e não consegue, não pode desfrutar nem de Deus, nem dos prazeres das riquezas. E ele acaba se tornando um infiel, tanto para com Deus, quanto para com as riquezas. John Wesley tem um sermão muito interessante, meus irmãos, que eu vou ler uns trechos para os irmãos daqui a pouco. Então, Jesus ensinou que o coração de uma pessoa pertence de fato àquilo que ela mais estima. Se essa pessoa mais estima o poder, é ali que estará o seu coração. Se ela mais estima a fama, é ali que estará o seu coração. Se ela mais estima o dinheiro, é ali que estará o seu coração. E assim por diante. Se ela mais estima os prazeres carnais, uma filosofia conhecida como hedonismo, é ali que estará o seu coração. Por isso devemos estimar e ter em grande estima a Cristo e a palavra de Deus. Amar a Deus de todo o coração, meus irmãos, é um mandamento bíblico. Vamos ver lá em Deuteronômio, o Shema, Deuteronômio 6, capítulo 6, verso 4, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então é um mandamento bíblico amarmos a Deus acima de todas as coisas, amarmos a Deus de todo o nosso coração. Esse mandamento, meus irmãos, junto com a citação de Levítico 19:18, é repetido no Evangelho de Mateus. Em Mateus 22, nós temos ali o resumo, a síntese da lei e dos profetas. Mateus 22,
capítulo 22, verso 37, verso 36, os fariseus questionam o Senhor: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Cristo respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o interessante, meus irmãos, é nós refletirmos sobre o seguinte aspecto. Estes são os dois grandes mandamentos das Escrituras. Cumprindo um e o outro, nós cumprimos toda a lei. Se nós cumpríssemos esses dois mandamentos, irmãos, nós estaríamos em um nível de perfeição. E o interessante é que, quando nós temos outro Deus, quando nós temos um pecado de idolatria, colocamos algo no lugar, naquele espaço que só Deus pode preencher, nós falhamos tanto em um mandamento quanto no outro. Então você peca para com Deus porque você não ama de todo o coração, não serve de todo o coração. Então você peca para com Deus. E você peca para com o próximo. Por quê? Porque no momento em que o dinheiro, a ganância, os bens materiais são o seu objetivo principal, são o seu Deus, a tendência é que o homem e a mulher passem a ignorar o valor do ser humano, que é a imagem de Deus. Então nós sabemos pelo pressuposicionalismo, irmãos, que qual é o valor, qual é a origem do valor que o homem tem no mundo. O valor e a dignidade do homem e da mulher, do ser humano, estão no fato de que o ser humano foi criado por Deus à sua imagem, à sua semelhança. Então todo o valor que nós temos em nós como seres humanos, toda a dignidade, todo o respeito, este valor vem de Deus. Deus, em sua sabedoria infinita, Deus, que é verdadeiramente importante, colocou em nós a sua imagem, nos dando assim valor, dignidade. A nossa dignidade vem de Deus. A partir do momento em que eu cometo o pecado de idolatria ao dinheiro e coloco o dinheiro como mais importante, meus irmãos, eu deixo de ver o valor no próximo. Eu deixo de ver a imagem de Deus no meu próximo. Eu não amo a Deus acima de todas as coisas e eu não sou capaz de amar a Deus, de amar ao próximo como a mim mesmo. Porque dentro desse ciclo, irmãos, de ganância, de mesquinhez, de idolatria, de autossatisfação baseada no dinheiro e nos bens materiais, eu perco de vista o valor e a dignidade da criação de Deus, inclusive do meu próximo. Mas vamos seguir. Assim, o amor ao dinheiro é um tipo de idolatria claramente apontado nas Escrituras, irmãos. Nós vemos lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler o verso 5. E diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Então, meus irmãos, a Bíblia coloca este amor às riquezas, este amor ao dinheiro, como um tipo de idolatria. O próprio apóstolo Paulo confirma a idolatria. Na tradução da Nova Almeida atualizada, eles vão traduzir o seguinte: portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. A imoralidade sexual, a impureza, as paixões, os maus desejos e, novamente, a avareza, que é idolatria. Nós temos aí claramente o amor às riquezas e aos bens materiais como um tipo de idolatria que impede as pessoas de se achegarem a Deus. O jovem rico é um exemplo emblemático desta piedade falsa, meus irmãos. De alguém que cumpre os mandamentos, mas que Deus não é completamente o seu Senhor. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 19, nós temos ali a narrativa do jovem rico. E aí, nós temos o seguinte no verso
no verso 17, 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou para Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem vai perguntar, meus irmãos, quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então nós vemos ali a falsa piedade. Aquela pessoa que aparenta servir a Deus, mas na verdade o coração dela está em outro lugar, nos seus bens materiais, nas suas propriedades, nas suas riquezas. Irmãos, buscar a esperança em bens materiais não é uma atitude que serve a Deus, é um tipo de lealdade parcial. E a lealdade, ela só tem valor se for uma lealdade plena, completa, uma lealdade meio a meio. Quando eu sou leal a alguém e depois leal à pessoa contrária, isto é, quando eu servo aos bens materiais e depois tento servir a Deus, eu não sou leal nem aos bens materiais, nem a Deus. E aí, meus irmãos, a minha lealdade é nula, vã, sem qualquer valor. Meus irmãos, então, os bens materiais e as riquezas sempre foram uma tentação para a humanidade. Jesus foi tentado por Satanás, que lhe ofereceu todos os reinos da terra, lá em Mateus 4, versos 8 e 9. Nós temos também, meus irmãos, um trecho muito interessante de 1 Samuel, que vai tratar do rei Saul, que já era um homem de posses, que já era um homem de destaque na sociedade da época, mas que foi ludibriado, foi ali, lançou-se às riquezas. Nós temos ali, irmãos, em 1 Samuel capítulo 15, o exemplo de Saul. 1 Samuel 15, vamos ler alguns versos para contextualizar. É um exemplo que os irmãos podem dar em aula, que é muito importante. É a desobediência de Saul. Versos 1 a 3. Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres e meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E aqui, meus irmãos, nós vemos a soberania de Deus. Deus fala o seguinte: Saul é para matar a todos, não é para sobrar ninguém. Ninguém deste povo. Era para exterminar os amalequitas da face da terra. E aí, meus irmãos, Saul sai em campanha e nós vamos para o verso 7. Então Saul derrotou os amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo mais que era bom. Assim não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Olha só o que Saul faz. Saul vê tudo aquilo que não tem nenhum valor financeiro, econômico, material, aquilo ele destrói. O povo pobre, o povo mais de baixa renda, todo o povo, com exceção do rei, ele destrói. Mas aquilo que tem algum valor material, ele não destrói, desobedece ao Senhor. E aí Samuel vem questioná-lo. Nós vamos para o verso 13. Samuel encontrou Saul e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então olha só como ele não pode servir a dois senhores, irmãos. Porque ele está mentindo. Ele não é mais um servo de Deus. Mas Samuel perguntou:
Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isso dos amalequitas, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor seu Deus. O resto nós destruímos totalmente. Então Saul mente para o profeta, meus irmãos. Nós vamos ver que essa não era a intenção dele. E aí, continua o texto. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse essa noite. Saul respondeu: Fale. Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Então, olha as verdadeiras intenções de Saul. Saul se lançou ao despojo, meus irmãos. Esta expressão no original, se lançou ao despojo, ou te lançaste ao despojo em algumas traduções, é a mesma expressão de 1 Samuel 25:14, que diz assim: disparatou com eles. Essa expressão quer dizer o quê? Se lançar sobre algo como uma ave de rapina. Se lançar sobre algo com sede, com ganância. Então Saul, meus irmãos, se lançou sobre as riquezas de Amaleque e do seu povo com ganância, como uma ave de rapina, e foi por isto reprovado pelo Senhor. Então, meus irmãos, para encerrar a nossa aula, nós devemos entender o seguinte: a Bíblia nos ensina que não são os bens pessoais que determinam a vida de um homem. Está lá no nosso texto áureo, Lucas 12:15. Devemos seguir o exemplo de Jabes, irmãos, que fez a sua oração em 1 Crônica 4:10. Buscou um enriquecimento temente a Deus, um enriquecimento debaixo do temor do Senhor. Devemos também estar cientes, meus irmãos, que o amor aos bens materiais nos leva a outros pecados, a pecados tão graves quanto. E nós vamos, para isso, analisar o texto de 1 Timóteo. 1 Timóteo, irmãos, capítulos 5 e 6, é um conjunto de textos muito interessantes que tratam deste tema. Lá no capítulo 6, vamos ler os versos 17 a 19. Aliás, capítulo 6, do verso 3 em diante, trata deste tema. Mas nós vamos ler a partir do 17. Paulo diz assim: Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro. Que tesouro é esse? As boas obras, a fim de tomarem posse da verdadeira vida, da vida eterna. Então ali nós temos alguns ensinamentos do apóstolo. Não depositar nossa esperança na instabilidade das riquezas. Deus proporciona tudo para o nosso deleite. É o que está lá em 1 Timóteo 4:4. Devemos ser ricos em boas obras em primeiro lugar. E essas boas obras, junto com a generosidade e o desejo e o prazer em repartir, são os tesouros sólidos que Paulo chama, que nos possibilitam tomar posse da vida eterna. Ainda, meus irmãos, sobre essa passagem, o teólogo Joel Bick vai dizer que essa passagem nos ensina sobre a necessidade de desapego às bênçãos materiais do mundo. Este mundo é transitório. Somente a salvação no Senhor Jesus Cristo permanece para sempre. Devemos ser gratos pelas muitas bênçãos deste mundo e saber usá-las, mas ao mesmo tempo precisamos atentar para as necessidades dos outros, amenizando seus sofrimentos e necessidades, sempre que pudermos. Então, independente da condição financeira do crente, o crente sempre tem a responsabilidade, meus irmãos, de sinalizar o reino de Deus, de amenizar o sofrimento no mundo e ao seu redor. Conclusão:
Os males da preocupação em excesso com as coisas deste mundo nos deixam ansiosos. Cristo nos ensina a não andarmos assim, lá em Mateus 6. Salmo 23 nos ensina que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. As angústias, preocupações excessivas com coisas mundanas podem ser um sinal de falta de fé nas promessas do Senhor. E Paulo nos ensina, lá em 2 Timóteo, que o verdadeiro soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas deste mundo. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um trecho deste livro, irmãos, O Sermão do Monte de John Wesley. É uma coletânea de vários sermões de John Wesley sobre o Sermão do Monte. E sobre essa passagem de confiar na riqueza, John Wesley ele nos ensina 4 implicações de servir a Mammon. Primeira implicação de servir a Mammon, segundo John Wesley. Servir a Mammon implica em confiar nas riquezas, implica em confiar no mundo para chegarmos à felicidade. Servir a Mammon, segundo John Wesley, irmãos, implica, em segundo lugar, em amar o mundo. E nós sabemos que não podemos amar ao mundo e a Deus ao mesmo tempo. Nós acabamos acreditando, quando servimos a Mammon, que a felicidade está nas obras do mundo. Servir a Deus assemelha-se a conformar-se com este mundo. A tomar a forma do mundo é a terceira implicação. E a quarta implicação, meus irmãos, além de tomar a forma do mundo e de, consequentemente, desenvolvermos uma mente terrena e pecaminosa, servir a Mammon, por fim, é obedecer ao mundo. Segundo John Wesley, está na moda seguir os parâmetros do mundo e, principalmente, servir a Mammon é sacrificar para nós mesmos. Então, este pecado de idolatria, meus irmãos, de amor ao dinheiro, ao fim e ao cabo, nada mais é do que amor ao nosso próprio ego, a nossa própria autossatisfação, algo que devemos ferrenhamente, de maneira enérgica, combater e evitar e ensinar isso aos nossos alunos. Deus abençoe os irmãos, eu agradeço por mais esta oportunidade. Peço perdão, meus irmãos, por algumas tosses que eu possa ter tido no meio da aula, ainda estou me recuperando de uma enfermidade e oro a Deus para que este subsídio venha a abençoar a nossa igreja e o reino de Deus. Fiquem na paz do Senhor.